Vamos dar uma olhada agora, gente, olhar para frente. O que pode vir depois dessa decisão do ministro Flávio Dino? Quer dizer, com tudo que ele explicou, que ele esclareceu na sua decisão, eu conversei com alguns especialistas, inclusive do Congresso Nacional, gente que ajuda a escrever lei, para entender o seguinte, tá bom, mas aí o ministro deu 60 dias, o que pode acontecer nesses 60 dias, né? O Pedro Teixeira nos disse agora há pouco que todas as esferas de poder vão ter que demonstrar ali o que é remuneração, o que é indenização, onde está na lei, onde não está na lei, para determinar, afinal de contas, o que pode valer ou não. E como é que os poderes vão reagir, especialmente o poder legislativo? Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas que estão no ar. A primeira delas é o seguinte: as decisões que vão determinar se o penduricalho é ou não legal, que não é essa a cobrança do ministro, se não tiver na lei, não vai pagar. Nesses 60 dias, as assembleias estaduais, por exemplo, vão poder aprovar leis que legalizam os penduricalhos, a maioria deles não está prevista em lei, a maioria dos penduricalhos não está prevista em lei, mas vai valer uma decisão federal ou as assembleias estaduais podem fazer, por exemplo, para o judiciário dos estados? Essa é uma pergunta que a gente não sabe ainda. Por exemplo, a lei que foi aprovada ontem no Congresso Nacional, dia 3 de fevereiro, essa que instituiu os penduricalhos lá, a licença compensatória, os penduricalhos para os servidores do Legislativo. Ou tem que ser pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é a lei já que rege a operação e o funcionamento do Judiciário. Vai precisar mexer nas duas, em uma só? E uma outra pergunta, gente. Se o que os tribunais, por exemplo, estavam recebendo como pagamento, ou todos os poderes e todas essas verbas de penduricalho que estão sendo agora indiretamente consideradas ilegais pelo ministro Flávio Dino, o que vai fazer com o dinheiro que já foi pago? Qual é a decisão que o Congresso Nacional ou que o próprio Supremo terá que tomar para, de alguma forma, legalizar o que foi e criar um novo marco jurídico e legal a partir de agora? Essas perguntas todas e mais algumas eu vou tentar fazer para o nosso entrevistado de agora no Hora H. A gente vai conversar com o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena. O Oscar Vilhena é um jurista bastante conhecido no Brasil e está participando diretamente, inclusive integrando o grupo da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que formulou a proposta de Código de Conduta para os ministros do Supremo. Oscar, bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora H. Eu já vou querer lhe ouvir sobre o Código de Conduta, mas eu quero começar lhe ouvindo sobre essa decisão de Flávio Dino. Se você quiser fazer uma primeira leitura sua, de forma geral, se te surpreende, se coloca o país na escolha de um bom caminho, vamos por aí. Bom, boa tarde, um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Veja, o ministro Flávio Dino tem tido uma postura muito importante, né, desde que chegou no Supremo Tribunal Federal, nas discussões sobre privilégios, sobre prerrogativas, sobre as emendas orçamentárias, né, que vem ampliando os recursos que hoje ficam sob controle do Legislativo e muitos deles sem qualquer transparência, né? Então, isso já era algo muito positivo, que eu não digo que ajudava o governo, acho que até, vamos dizer, paralelamente ajuda o governo, mas ajuda o Brasil. Ou seja, a questão aí é se a Constituição está ou não está sendo obedecida. Eu acho que o ministro Flávio Dino está colocando o Congresso Nacional dentro do caminho constitucional, né? Agora nós temos essa medida que diz respeito aos penduricalhos, né? O que significa isso exatamente? Significa que você hoje tem um teto constitucional. O salário do servidor público não pode ultrapassar esse teto, né? Esse teto é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje cerca de R$ 46 mil, e nada que ultrapasse isso pode ser concebido como remuneração do funcionalismo público. Então, o Congresso e o próprio Judiciário tem feito ao longo dos anos é criar alguns benefícios que não têm nominalmente, né, a rubrica de salário, né? Eles são colocados como verba indenizatória. E as verbas indenizatórias, evidentemente, ultrapassam o teto. Então, eu acho que o que o ministro Dino está fazendo, assim como também tem feito em relação a emendas,
é chamar a atenção do Congresso de que ele não pode criar prerrogativas que não sejam autorizadas pela Constituição. É simples assim. Tá? Nós não podemos camuflar os salários para que eles ultrapassem o teto, né? Ainda mais da forma aberrante como alguns dos dispositivos dessa legislação aprovada têm, né? Essa ideia da troca de 3 dias trabalhados por Sim. um dia, onde você vende para o Congresso, vende para o governo, né? E recebe uma remuneração por isso. Então, me parece que o ministro Dino está muito correto, todas as demandas que ele tem feito são demandas estritamente compatíveis com aquilo que está dito na Constituição. Oscar, o ministro Flávio Dino também endereça decisões que, ao longo dos últimos anos, especialmente da pandemia para cá, foram tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que não faz lei, mas que determina ali muitas coisas para o funcionamento do jurídico, e vários penduricalhos foram chancelados pelo Conselho Nacional de Justiça, a mesma coisa pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, o próprio Poder Judiciário criou. Nós vimos o que aconteceu no Congresso essa semana, e a decisão do Flávio Dino endereça isso também. Mas também não vai atrás e não tenta disciplinar, de alguma forma, as decisões que a própria Justiça tomou em seu favor, e sempre com essa história de que pode ser imoral, mas não é ilegal? Agora nós estamos vendo que talvez seja mesmo ilegal. Veja, eu acho que você está dando o caminho aqui para aqueles que nos acompanham. Né? Veja, o Conselho Nacional de Justiça, né, ele, por meio de resoluções, autoriza certos benefícios, né? E isso vem ocorrendo ao longo dos anos. E esses benefícios se dão em troca daquilo que deveria ser a obrigação do próprio funcionário, no caso dos juízes, dos promotores. Quer dizer, se você tem um número elevado de processos, você julga numa determinada ordem, se você dá conta do seu acervo, então você vai tendo benefícios sobre benefícios, e com isso você ultrapassa muito o teto. Né? Então é interessante hoje notar que muitos juízes de primeira instância ganham, de fato, muito mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque como eles não têm esses benefícios, é importante que se diga, hoje nós estamos, vamos dizer, o Supremo Tribunal Federal está sob os holofotes, né? Mas no Supremo Tribunal Federal, esses penduricalhos salariais não existem, né? Mas existem para o juiz de primeira e de segunda instância e até para os outros tribunais superiores. E isso tudo foi sendo feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, quando o ministro Dino faz referência a todos esses privilégios que vão se acumulando, sejam eles privilégios conferidos aos administradores públicos, aos funcionários do Legislativo ou do Judiciário, o que ele está colocando é, vamos dizer, o gênio de volta para a lâmpada constitucional, que determina que os salários não podem ultrapassar ao teto salarial. Então, sim, ele está dando recado não só ao Legislativo, quer dizer, esse é o ponto dessa semana, ao Executivo, mas, sobretudo, ao próprio Judiciário, porque essas questões foram indevidamente autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça no passado.